A dúvida que a gente vai estudar junto hoje foi enviada pelo Miguel. Ele mandou pra gente no Instagram, que é o seguinte. Mas me tira uma dúvida, por favor. Em inglês, ter não é have? Por que lá tá got? Ele mandou essa dúvida em uma aula que tinha alguma frase falando de posse. Ah, eu tenho alguma coisa, você tem alguma coisa. E em vez de eu usar o have, eu usei got. E agora a gente vai tirar essa dúvida. O que é have e got e qual é a diferença entre eles, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que está acontecendo aqui? Mas antes disso, eu quero entrar no mérito do seguinte. Como você lida com um fenômeno que acontece em absolutamente todas as línguas, que é o seguinte. Sinônimos. Palavras iguais, na verdade, palavras diferentes que expressam a mesma ideia. E quando eu falo que todas as línguas têm isso, são todas as línguas mesmo. A nossa língua tem isso. Por exemplo, eu chego para você e pergunto o seguinte, cara, você ouviu isso? Ou então eu falo, cara, você escutou isso? Quando que eu uso ouviu, quando que eu uso escutou? Concorda que são ideias iguais para palavras diferentes? Escutar, ouvir, mas no fim eu quero dizer a mesma coisa? Por exemplo, eu conversei com a Joana, não sei o quê, e o outro pergunta, nossa, mas e aí, o que ela falou? Ou então, e aí, o que ela disse? Falou, disse, então, mesma ideia, mas palavras diferentes. Como é que você lida com isso? Da mesma forma que você lida com isso no português. Na hora de você falar uma frase dessa, você não fica pensando, filosofando muito, se você vai falar uma ideia ou outra. Você só usa, você só fala. E aí, o que ela disse? Ou então, e aí, o que ela falou? Você não raciocina, você usa a primeira coisa que veio na sua cabeça. E assim, essa primeira coisa que vem na sua cabeça vem de forma muito natural se você se mantiver exposto à língua. Então, fica ouvindo, consumindo conteúdo que você gosta, assiste a vídeos, filmes, séries, ouve podcasts, músicas. Se você mantiver contato com tudo isso, vem muito naturalmente quando você vai usar um, quando vai usar outro, porque acaba que apesar de serem sinônimos, palavras que representam a mesma ideia, uns vão se encaixar mais em alguns casos e outros vão se encaixar mais em outros casos por costume. E essa ideia do costume vem muito naturalmente. Tudo bem? Então, essa é a primeira ideia que eu queria trazer para você. Como você lida com sinônimos. Não se preocupa com eles. Simplesmente aceita. Palavra nova, mas a ideia é a mesma. Quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Não importa. Vou usar um ou vou usar outro. A primeira que vier na minha cabeça eu uso. Tudo bem? Agora vamos lá para have e got. Qual é a diferença de por que eu falei o seguinte? Por que eu falei um ou falei o outro? Imagina que você quer falar a seguinte frase. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Como que eu poderia falar em inglês essa frase? Eu poderia falar assim. I have 2 children. Significa, então, eu tenho 2 filhos. Eu acho que a dúvida dele aconteceu porque na frase eu coloquei assim, ó. I got 2 children. Eu tenho 2 filhos. Vinícius, então você está falando para mim que eu falar I have 2 children e falar I got 2 children é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, mas por quê? O got, ele vem dessa ideia aqui. Na verdade, não é got, é have got. E agora sim, have sozinho e have got, esse bloco, são a mesma coisa. São 2 expressões que significam exatamente a mesma coisa. Sabe quando eu falo para você dos nomes das ações, dos nomes dos verbos? Eu sempre falo, por exemplo, to do, que é fazer. Eu só coloco esse to para nomear a ação na forma padrão de dicionário. Tem também o to love, que é amar. Tem o to be, né? Que é ser ou estar. Tem também o to have, que significa ter. E tem um outro que é o to have got, que é ter também. Então, olha só. Uma palavra que só tem have e outra que é have got, a expressão maior, só que elas significam exatamente a mesma coisa. Tudo que você usa um, você pode usar o outro. Tudo mesmo. Então, Vinícius, eles são iguais, tem uma nuance, tem uma preferência, tem um costume mais de usar um ou usar outro? Tem. Have got, ele soa mais informal do que falar só o have. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu falo I have 2 children, é preferível em contextos mais formais, tudo bem?
Agora, você pode falar no dia a dia, I've got two children. Porque essa frase aqui, ó, I have got, ninguém fala I have got. O pessoal fala assim, ou I've got two children, ou fala simplesmente I got two children. Então, o have got, ele acaba sendo contraído por causa da velocidade da fala. Isso acontece no português também. A gente não fala para o João, a gente fala pro João. Transforma para o em pro. E esse have got, com a linguagem da velocidade da fala, fica I've got, ou pode ficar simplesmente got. Tudo bem? Então, sempre que você estiver vendo músicas aí, que o cara fala I got something, you got something, o que ele está falando é simplesmente have, de ter mesmo. Tudo bem? Só usou got porque ele preferiu usar ali na hora, mais informal, mais rápido. Assim é a forma mais informal de todas, falar simplesmente I got. Perfeito? E quando eu falo que tanto usar have quando usar have got é igual para todos os casos, é para todos os casos mesmo. Porque assim como você pode falar de posse, como por exemplo eu te mostrei ali em cima, eu tenho alguma coisa, posso falar you have a car, que é você tem um carro, você tem um carro. Ou posso falar you've got a car, igual. Essa é a ideia de posse. Só que o have, ele tem uma outra nuance interessante, que é quando você quer falar de ter que fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho que ir, eu tenho que começar, eu tenho que sair. O have também é usado com essa nuance, por exemplo. Assim, ó. I have to go significa eu tenho que ir. E aí, quando você usar o have com essa ideia de ter que fazer alguma coisa, vai ser sempre have to, e aí a segunda ação, tudo bem? I have to go, I have to eat, I have to do, I have to start, I have to begin, não importa. E o have got, ele também pode ser usado com essa nuance. Da mesma forma, olha só, fica assim, I have got to go, eu tenho que ir. Vinícius, então I have to go e I have got to go significa exatamente a mesma coisa? Sim, significa exatamente a mesma coisa. Mas então por que eu vou falar I have got to go se eu posso falar simplesmente I have to go? Que é mais curto, mais rápido. É porque o I have got, ele costuma ser reduzido. Ou para I've got, de novo. Ou para I've got, ou para simplesmente I got. Mas I have got, I've got e I got é tudo a mesma coisa. A diferença é que isso aqui é mais formal e isso aqui é mais informal. Tudo bem? Então, respondendo à dúvida do Miguel, ter não é have? Sim, ter é have. Por que lá tá got? Porque ter também pode ser representado pelo got. Tudo bem? Para os dois casos, tanto para falar de posse, eu tenho alguma coisa, quanto para falar de tenho que fazer alguma coisa. As duas palavras são usadas igual, mas usar got vai soar mais informal do que have, mas pode usar. Tudo bem até aqui? Agora, falando sobre o got, tem uma outra nuance, que é o seguinte, quando você chega nesse ponto aqui, de I got to go, deixa eu só terminar de colorir tudo de verde aqui, quando você chega nesse ponto do I got to go, esse got to também pode ser contraído, ele fica assim, ó. I gotta go. Esse gotta, ele vem de got to, tudo bem? Gotta vem de got to. Gotta não é got a, é got to. Então, por exemplo, eu posso falar I gotta go, que aí eu tenho que ir. Posso falar you gotta leave. Você tem que sair, tipo, deixar o ambiente. We gotta try. Nós temos que tentar. Ou seja, o gotta é a mesma coisa que falar got to, mas ele é mais uma contração informal. Então percebe como tem vários níveis de formalidade ou informalidade. O inglês ele vai sendo contraído para fala informal várias vezes. O próprio I gotta go, muita gente fala simplesmente gotta go, sem o I. Ou seja, quanto mais informal você vai ficando, mais contraído as coisas vão ficando. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma coisa que ficou para trás. O got, não entendi. O que está acontecendo aqui, Paola?
A expressão I have got, ela vem do present perfect, que é uma coisa que se eu tentar te explicar agora, vai mais te atrapalhar e te atrasar e te confundir do que simplesmente você aceitar que have got é igual a have, que significa ter. Aceitar agora, nesse ponto, nesse nível de estudo que você está, aceitar que have got simplesmente é ter, é o melhor caminho para você. Se eu tentar ir a fundo agora, destrinchar mais além disso, de onde é que vem esse got, pode acabar te confundindo mais. Então a minha sugestão vai ser, aceita o have got como sendo algo igual a have, que significa ter. Tudo bem? Só isso vai ser o suficiente para você. Perfeito? E sabendo que usa have no have got, você tem que tomar cuidado quando você estiver falando de ele ou ela, que é o seguinte. Eu posso falar, por exemplo, que eu tenho uma irmã, falando assim, ó, I've got a sister. Eu tenho uma irmã. O que é esse I've got? Ele vem de I have got a sister, que é a mesma coisa de eu ter falado simplesmente I have a sister. Tá bom? Então, como estava a frase, I've got a sister. Eu posso falar que você tem uma irmã, falando assim, ó, you've got a sister. Você tem uma irmã. Agora, quando eu falo que ele tem uma irmã, eu tenho que falar assim, ó, eu não falo he have got, eu falo he has got. Porque quando eu estou falando de he, she e it, os verbos mudam um pouquinho de forma quando estão no presente. Caso você não saiba dessa regra ainda, recentemente a gente fez uma aula sobre verbos que eu mostro por que os verbos mudam um pouquinho de forma com he, she ou it. É nessa aula aqui que eu vou colocar como recomendado aqui em cima no YouTube. Tudo bem? Então, enquanto eu falo I have got, you have got, quando eu falo para ele é he has got. Da mesma forma que fosse só have, seria he has a sister. Então essa frase significa ele tem uma irmã. No caso, a gente está falando da contração de have got. Então fica he has got a sister. E esse he has got a sister, por sua vez, pode ser contraído. Fica como? He's got a sister. Então, esse apóstrofe S aqui, contraído, não é o he is, é he has. Tá bom? Então, he's got a sister. Ele tem uma irmã, que é a mesma coisa que falar he has got a sister, que é a mesma coisa que falar he has a sister. Tudo a mesma ideia, vai da cabeça do falante. Que por sua vez, he's got pode ficar mais informal falando simplesmente he got a sister. Perfeito? Então essa vai ser a diferença que você vai ter de have ou have got, que na verdade é quase nenhuma. É muito preferência do falante, com uma nuance um pouquinho mais informal para o have got. Pergunta do Vander, pode explicar sobre essa contração daqui? Vander, esse I've got, ele vem de I have got, assim, que foi contraído para I've got para ficar mais rápido, coisa da linguagem falada, informal. E por sua vez, o he has, quando você contrai, fica his, assim, ó, com apóstrofe S. Coisa da linguagem falada, parece bastante. Tudo bem? Então esse é o have e have got. Palavras, expressões diferentes, mas que expressam no fim a mesma ideia. Tanto usar um quanto usar outro não vai ter muita diferença na prática. Vem muito do feeling da linguagem, da língua que você tem contato. Naturalmente é saber usar um ou outro, tá bom? E é basicamente assim que você vai lidar quando aparecer duas palavras que têm a mesma ideia. Por exemplo, alguém falar what's happening ou what's going on. A primeira frase significa o que está acontecendo. A segunda significa o que está acontecendo. Ou seja, happening, going on. Palavras diferentes que expressam a mesma ideia. Como você vai lidar com isso? Não se preocupando com isso. Aceita que é igual, quando usar um, quando usar outro, vem da sua cabeça na hora, a primeira que vier, tá valendo. Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta, no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então,
confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.